Você, mulher, sofre com falta de tempo livre? Só trabalha e está sempre renunciando o seu tempo e desejos e se alienando em função do trabalho e de atividades da casa? E ainda termina o seu dia com a sensação de culpa porque deixou algo por fazer? Oi, oi! Seja bem-vinda a mais um episódio do programa Tempo Livre para Mulheres Sem Tempo. Aqui eu trago sacadas de como mulheres muito ocupadas conseguem um tempo livre só para si ou para não fazer nada. Eu sou a Nori Landini e o tema de hoje é essa falta de tempo que nós mulheres sempre enfrentamos. Um fato que não podemos mudar é a quantidade de horas que todas nós temos, as mesmas 24 horas. Isso só enquanto o ser humano não colonizar Marte. Lá, um dia dura 24 horas e 40 minutos, sabia? Mas, enquanto isso não acontece e não nos mudamos para Marte, vamos ter que fazer essas 24 horas renderem, certo? Você já se perguntou por que tem pessoas que conseguem fazer tantas coisas em 24 horas e ainda dormir? Eu acho que você deve conhecer pelo menos uma pessoa assim, não é? Você já pensou nisso? Ou melhor, conseguiu a resposta? A resposta, amiga, está na diferença entre as pessoas menos produtivas e as mais produtivas. E essa diferença é o que cada uma delas faz dentro do seu próprio tempo. Dentre várias diferenças, uma sobressai. As mais produtivas procuram se concentrar primeiramente em tarefas mais importantes e passando a executá-las uma após a outra, por ordem de prioridade. E as não produtivas? Elas não priorizam a importância, elas fazem todo tipo de tarefa, tudo junto, misturado, sem se dedicar verdadeiramente em cada uma delas. E essas pessoas não produtivas, sabe quem são? As ocupadas. Olha só como é fácil reconhecer uma ocupada. Estão sempre apressadas, estão sempre abertas para receber qualquer tarefa vinda de qualquer solicitação. Têm muitas prioridades durante o dia, mas não priorizam a si mesma. Estão sempre concentradas na ação, sem focar na clareza antes da ação. Falam o tempo todo de como estão ocupadas e parece sempre ter uma missão. Mas nós vamos falar das pessoas produtivas, porque o que interessa é ter mais tempo livre, certo? E você sabe que os benefícios da produtividade são cobiçados por muitas mulheres? Olha só como fica fácil de entender isso. E eu vou fazer uma analogia aqui. Sabe quando você, mulher, olha o corpo de uma outra mulher e acha bonito? E até dá aquela pontinha de inveja, pois assim são os benefícios da produtividade. Porque quando você vê uma mulher hiperorganizada, com filhos, casa, função esposa, trabalho externo, que consegue fazer tudo e ainda tem tempo livre para si, você cobiça o tempo dela e não entende como isso é possível. Eu lembro quando eu era professora em uma escola infantil, eu ouvi um comentário bem típico feito por uma mulher super ocupada. E foi mais ou menos assim. Abre aspas. Nossa, como essa mãe consegue? Não é possível. Eu acho que ela dorme maquiada e vestida. Fecha aspas. Eu, estando do lado, não entendendo, eu perguntei, como assim? E a pessoa ocupada continuou, abre aspas. Sim, ela deve dormir maquiada e vestida. Ela tem 2 filhos, chega aqui na escola às 6:30 da manhã, envia o lanche para os 2 filhos e quando dá às 16 horas, ela vem buscá-los.
como ela consegue estar sempre linda e impecável, com 2 filhos, casa e trabalho. Fecha aspas. A resposta para essa mulher ocupada que está cobiçando o tempo da outra é só uma. Ela é eficaz no gerenciamento das suas ações. E eu trouxe aqui algumas práticas que eu utilizo para gerenciar as minhas ações e como funcionam muito bem para quem quer ter tempo livre. Mais tempo livre. Olha só, a primeira prática é aceitar e interiorizar. Aceitar o quê, né? Aceitar que você não consegue fazer tudo. Amiga, desculpa a desilusão, mas mesmo que você tivesse todo o tempo do mundo, ainda assim não seria capaz de dar respostas a todas as solicitações, dar conta de todas as expectativas, ir a todos os locais e agradar a todos. Então, a dica aqui é que, aliás, uma super dica, presta atenção. Você não pode fazer tudo, mas pode fazer tudo que decidir fazer. E por que você não consegue fazer tudo? É que as outras práticas que virão devem ser praticadas. Ficou meio estranho, né? As práticas devem ser praticadas. Mas fez sentido, não fez? Para ficar melhor, deixa eu colocar assim. E porque você não consegue fazer tudo, é que as próximas práticas devem ser realizadas. Escute as próximas. E a segunda prática é: faça uma lista de todas as suas tarefas que terão que ser feitas. Mas concentre tudo em um lugar só. Pode ser em uma agenda, um bloco de notas, papel ou computador. Você é que vai achar um jeito melhor. Essa lista vai servir para montar a sua agenda. Não deixe em papeizinhos soltos. Esses acabam se perdendo e você também se perde porque fica desorganizado, procurando papel por aí. Se você não se lembrar de todas as tarefas, não tem problema. Assim que você lembrar, vai lá e anota na lista. Se você já tiver montado a sua agenda e se lembrou de alguma tarefa, não deixe passar. Anote na agenda na mesma hora, para não esquecer e para tirar da sua cabeça a preocupação. Você não vai ficar preocupada com isso. E depois de fazer essa lista, é importante o que eu vou falar agora, hein? Abra os ouvidos e escuta. Elimine, risque desta lista todas aquelas tarefas que não são essenciais, ou seja, todas aquelas que são supérfluas, desnecessárias, ou melhor, que não te agregam valor algum. Por exemplo, fazer uma pesquisa na internet de algo que alguém te pediu. Não vai te acrescentar nada, isso é supérfluo. O supérfluo que eu digo é que vai roubar o seu tempo que poderia estar realizando para fazer algo para você, entende? Mas se o seu problema é falta de tempo, esses minutos são algo muito preciosos. A terceira prática é delegar tarefas. Sabe aquelas tarefas que você ficou em dúvida se iria arriscar mesmo da lista, que você fez na prática 2? Aquelas tarefas que você ficou em dúvida. Mas essa é importante. Eu não posso deixar de fazer. Mas essa também é. Essas tarefas que são importantes e que você tem a necessidade de que sejam feitas, mas que não precisam ser feitas por você. Essas tarefas são aquelas que geralmente surgem dentro de casa. E o delegar é pedir para as pessoas que moram com você dar uma força. Lavar uma louça, levar o lixo, estender a roupa, fazer um arroz, pedir para o irmão ajudar a irmã na tarefa de casa. É claro, sempre elogiando, ensinando e nunca reclamando.
Segredinho de mãe e esposa, tá? Caso contrário, já sabe, né? Não fazem mais. Agora vamos à quarta prática. Priorizar. Você sabia que nem tudo tem a mesma importância e nem tudo tem a mesma urgência? A grande maioria das pessoas trocam a ordem das tarefas, priorizando o que não é importante e realizando sempre os urgentes. Entretanto, se o objetivo é ter mais tempo livre para si, é fundamental focar a energia em certas ações e em determinada ordem. Para ficar mais claro isso, vamos de uma vez por toda conceituar e diferenciar o que é prioridade, o que é urgência e o que é importância. Isso parece simples e tão boboca, mas muitas pessoas se confundem e ficam indecisas quando fazer um e quando fazer outro. A prioridade é simplesmente o que vai ser feito primeiro. É a tarefa que vai receber a sua energia, que deve receber a sua energia antes das demais tarefas. É impossível fazer mais do que uma tarefa ao mesmo tempo. Mesmo que uma pessoa fale que faz multitarefa, coisa que eu não aconselho, ela não consegue realizar duas coisas ao mesmo tempo. Ela faz uma parte da tarefa A, depois passa para a tarefa B e logo a seguir retorna para a tarefa A. Mesmo que ela passe de uma para outra rapidamente, ainda assim ela não está fazendo as duas ao mesmo tempo. E quando ela terminar as tarefas, vai terminar primeiro uma tarefa e depois a outra. Então, basicamente, prioridade é colocar em primeiro lugar. E a urgência, hein? A urgência está intimamente ligada ao tempo. Uma coisa urgente, ela clama por atenção. Ela clama pela nossa atenção, porque ela tem um prazo limite para ser realizado. E se passar esse prazo limite e quiser fazer depois, não terá mais sentido algum, mesmo que seja uma coisa tola. Vamos supor que você esteja em uma aula online. Essa aula, no momento, ela é prioridade para você, certo? Mas o telefone começa a tocar. Esse telefone está chamando por sua atenção. Quem nunca atendeu um telefonema no meio de uma reunião ou no meio de algo importante? Nem que fosse somente para ver quem é e pedir para ligar mais tarde. Por mais significante que seja a sua aula, aquele telefone, no momento, ele era urgente e passou a ser a sua prioridade, nem que fosse por alguns segundos, entende? Agora, finalmente, a importância. A importância está relacionada ao impacto que tal tarefa causará se não for priorizada a tempo. Olha só, se a urgência que eu falei anteriormente é de prioridade por seu tempo limite que vai esgotar, a importância também pede prioridade pelo impacto que pode causar se tal assunto não for resolvido. Por exemplo, é importante se exercitar todos os dias, mas é possível esperar alguns dias se surgir algum assunto para resolver. Se exercitar é importante, mas não urgente. Porém, uma coisa importante: abre conchetes. Essa troca da importância pela urgência não pode virar rotina, ok? Fecha conchetes. Cuidado! É muito fácil uma tarefa importante virar urgência e, por sua vez, prioridade. Por quê? Porque existem várias tarefas que são importantes e que sejam feitas, se você não der atenção para elas,
vai deixando e deixando, muitas vezes procrastinando, até que vire uma urgência e precise ser realizada com prioridade. É só você observar que deve ter várias atividades aí que você deixa para depois e acaba se arrependendo, porque além de utilizar um tempo extra, ainda tem que ser feita às pressas. E você passa o dia apagando incêndios. Observe. Então, a dica importante que fica para esta prática é: execute primeiramente as prioridades no seu melhor horário de produtividade. E na seguinte ordem: importante e urgentes. E intercalando as importantes que não são urgentes, para que não virem urgências futuramente, porque senão você acaba acumulando problemas. E as tarefas que são urgentes e não são importantes? Essas geralmente são interrupções que outras pessoas te pedem. Essas têm que ser delegadas, ok? E sem essa de, mas eu faço melhor. Mas não era para ser feito assim. Não, amiga, desapega, porque você não tem tempo sobrando. E o que é mais importante é tempo para você se sentir bem, certo? E tem ainda aquelas atividades que não são urgentes e não são importantes, mas que vira e mexe nós estamos fazendo. Essas atividades, elas roubam o nosso tempo e não agregam em nada em nossa vida. São apenas distrações. Por exemplo, ficar respondendo mensagens sem sentido não vai te levar a lugar nenhum. Pelo menos ela não te trará mais tempo. É importante que você identifique quais são essas distrações. Inclusive tem um vídeo que eu falo sobre distrações. Dá uma olhadinha lá no meu canal. Agora, a quinta prática é fazer. O fazer é pôr a mão na massa. Tem que ser feito, então faça. Entretanto, faça o que é importante para você. Porque fazer por fazer também não te levará a lugar algum. Muito pelo contrário, te deixará mais ocupada e não te levará a ter mais tempo livre. Fazer, amiga, é o mesmo que não procrastinar. Essa palavra parece que virou moda, só que é muito negligenciada. Procrastinar é o deixar para depois. Se você começar a enrolar para fazer o que tem que ser feito, vai cair naquilo que eu falei na prática anterior. Aquilo que é importante e não for feito se tornará urgência e você vai viver só apagando incêndios. E sabe por que a gente acaba procrastinando? Porque geralmente é uma tarefa mais complicada ou mais chatinha de fazer. Isso é normal acontecer, mas nós não podemos deixar que aconteça. O que tem que ser feito é encarar e executar. O quanto antes você fizer, o prazer do alívio e a sensação de bem-estar vão tomar conta de você. E isso vai te motivar ainda mais. Se a tarefa for muito longa e complexa, a dica que eu deixo é dividi-la em etapas, estipulando sempre uma data para terminar cada etapa. Por exemplo, vamos supor que você tem que apresentar um projeto bem grande no trabalho. E se você pensar no todo, realmente vai parecer enorme. Então, divida, faça uma parte por vez. Primeiro a pesquisa, depois vai escrevendo a ideia, depois o planejamento e assim vai até você terminar. É a mesma coisa que um plano para emagrecer 15 quilos, por exemplo. E você pensa, nossa, eliminar 15 quilos é muito. Mas se você pensar no todo, é realmente desanimador.
E o que é legal fazer é se imaginar primeiramente com 15 quilos a menos e depois estipular metas. Por exemplo, 1,5 kg por semana, aí vai passando semana a semana até que você consiga eliminar o total de 15 quilos. E agora nós vamos à sexta prática. Preencha apenas 70% do tempo na sua agenda. A dica é não fechar a sua agenda, pois nós temos que deixar um tempo livre para atividades não planejadas. As atividades não planejadas não são só aqueles imprevistos, urgências e incêndios que é a parte ruim do nosso dia, mas também aquelas atividades que você queira dedicar no momento. Por exemplo, surgiu uma ideia legal para implementar em um projeto que está em andamento e você não quer esperar. Se você tem um tempo sobrando, pode usar esse tempo que deixou livre. A sua agenda não precisa ficar bloqueada. É chato e ninguém gosta de viver com esta pressão. Nós temos que trabalhar, ok, mas vamos amenizar um pouco o nosso dia, sem se cobrar tanto. E ainda assim executando tudo que planejamos de prioridade e urgências no dia. Agora, a sétima prática são as distrações com celular e computador. Eles realmente tiram o foco do que você está fazendo. Não só eles, mas existem outras interferências que tiram o foco do trabalho. Existem várias pesquisas que dizem que quando você é interrompido por qualquer motivo, você leva até 30 segundos para se conectar novamente ao que estava fazendo. Imagina só se de 5 em 5 minutos o seu celular vibra, notificando que chegou uma mensagem, ou o computador abre um pop-upzinho que chegou algo para você. Você se distrai facilmente porque fica curiosa sobre o assunto. Exceto as pessoas que trabalham com mídias sociais ou pessoas que precisam responder prontamente a e-mails e mensagens, mas tirando isso, tirando essas pessoas, tem muitas que ficam doentes para responder mensagens que chegam e que não têm um pingo de urgência. Não são importantes, mas distraem, interrompendo as atividades. Então, essas notificações são um problema na tua vida. Elas roubam um tempo absurdo. O ideal é tirar estas distrações. Se o seu objetivo é ter mais tempo livre, melhorar o seu tempo e não se distrair, deixe o celular longe. Se for importante, a pessoa vai ligar para você. O ideal seria reservar momentos específicos para isso. Por exemplo, trabalhe por um tempo, vamos dizer assim, 45 minutos direto e depois tire 10 minutos para ver todas as mensagens do seu celular. Eu garanto que o seu dia vai render muito mais. E a oitava prática é: faça um compromisso com você mesma. Inclusive, tem um vídeo que eu falo somente sobre comprometimento. Dá depois uma olhada lá no meu canal, tá? Se o seu desejo é ter mais tempo livre para dedicar a você, ao seu hobby, ao seu corpo, mente ou espírito, você tem que ter um compromisso com você mesma e querer isso para ti. Porque a conquista do seu desejo depende da mudança de comportamentos. Você tem que querer muito ser feliz. Mas para isso você tem que sair da sua zona de conforto e se policiar. Seja o seu próprio dedo duro. Como ser seu dedo duro? É assim, ó. Nossa, eu estou muito tempo no celular. Nossa, eu estou apagando muito incêndio. Nossa, eu estou procrastinando. Esse é ser seu próprio dedo duro.
E quando você começar a cumprir com o seu próprio combinado, cuidar da agenda, buscar priorizar o mais importante, agir sem procrastinar, delegar, eliminar distrações. Quando você começar a fazer tudo isso, você vai entender por que tem pessoas que executam tanto em 24 horas e outras não. Você vai ver como a sua vida vai mudar, vai ter mais qualidade de vida, ficar mais bonita, porque você vai ter tempo para se cuidar e descansar. E chegou a vez da nona e última prática desse vídeo, que é comemore cada vitória. Infelizmente, nós temos a tendência de focar nas coisas que não deram certo, nas preocupações, nas coisas que ficaram por fazer. Mas essa nossa mania de focar nas coisas negativas tem que ser constantemente evitada. Passe a celebrar as pequenas conquistas que você teve ao longo do dia ou da semana. É preciso introduzir o hábito de celebrar as pequenas vitórias. Essa atitude vai aumentar o seu nível de confiança e também possibilita ganhar mais convicção para conquistas ainda maiores. Você sabe que fez um excelente trabalho e, apesar de saber que cada pequena vitória merece uma comemoração grandiosa, nós sabemos que muitas vezes é inviável esta comemoração. Mas o simples fato de você ficar feliz com a sua realização já é um grande avanço. O importante é, no final do dia, reconhecer intencionalmente que você realizou um pequeno passo e está na direção certa para realizar os seus objetivos maiores. Sinta-se bem com você mesma. Então, você gostou dessas práticas? Curte o vídeo e compartilha esse vídeo com outra pessoa que necessita de mais tempo na vida. E esse foi mais um episódio do programa Tempo Livre para Mulheres Sem Tempo. Eu sou a Nori Landini e vou ficando por aqui. Mas eu te aguardo para o próximo episódio. E agora vamos nessa que o tempo não para e não espera ninguém. Um beijo.